Hoje eu quero falar, se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, eu daria esse tema: troque o estresse pela paz. E você vai entender do porquê no decorrer dessa mensagem. Eu estou diante de um texto de Provérbios 12, 25, onde me arremete a milênios atrás, com os mesmos problemas. A vida era outra, os costumes eram outros, o idioma era outro, os valores eram outros, mas os problemas eram os mesmos. As pressões eram as mesmas, as dificuldades eram as mesmas. E pasme, isso nos alcançou milênios depois. A mesma palavra que fora escrita há milênios atrás, chega até nós de maneira renovada, atualizada, e parece que ela linka o nosso coração, a nossa existência com ela, e não dá para fugir dela. Vivemos dias totalmente atarefados, corridos, ninguém tem tempo para nada. Busque na sua vida, na sua história, tempo para alguma coisa. Você procura achar esse tempo, mas não tem. Se você conversa com alguém, vou ver se eu consigo, está muito corrido, está tudo muito difícil, não consigo chegar, não vou chegar, estou atrasado. Nós temos um cronograma de vida, uma agenda de vida, e nós não respeitamos a agenda, estamos sempre atrasados, e fora o atraso, ainda nós nos mantemos pressionados, porque muitas atitudes, muitas escolhas, muitos pensamentos que povoam a nossa mente, nos levam para um estresse, nos leva para um momento tão delicado que a gente não sabe lidar com ele. Nós vamos tomar um remédio, vamos fazer uma consulta, quando na verdade não é nada daquilo que está acontecendo com você, aquilo é só o efeito. Alguém diz, eu preciso de um remédio para dor de cabeça. Aquele que tem dores de cabeças constantes, ele pede sempre o mesmo remédio, e até vicia no mesmo remédio, ao invés de descobrir o que é que lhe causa dor de cabeça, porque o remédio da dor de cabeça afeta o fígado, os rins, e daí vai, efeitos colaterais, quando nós não sabemos exatamente como diagnosticar a nossa vida, o que é que está acontecendo, nós começamos a tomar paliativos, remédios que resolvem agora, mas que vão transformar em uma dor de cabeça maior da manhã. E eu vejo o texto falando, anunciando, gritando, que a vida virou um estresse. O povo desse século não consegue mais ter paz. Hoje eu quero propor a você trocar o estresse pela paz. Mas para isso, eu quero que você descubra primeiro o que é estresse. Uma certa vez, uma pessoa que era liderança na nossa igreja, chegou para mim e me disse com essas palavras: Pastor Rinaldo, meu casamento está em crise, e eu não sei mais o que fazer. Eu trabalho em um lugar onde eu tenho mulheres, eu vejo mulheres lindíssimas todos os dias, cheirosas todos os dias, educadas todos os dias, mulheres bonitas, maquiadas todos os dias, é um verdadeiro Boeing. E eu venho para casa e ele apontou para a esposa dele, que estava de costas, e disse assim: então eu vejo esse teco-teco aí. Ele disse: eu só estou vendo Boeing todo dia, e de repente eu chego em casa, tem esse teco-teco aí, nós estamos em crise. Eu disse a ele: olha, esse teco-teco, em vista de você que é só o teco, é muita areia para o seu caminhão, hein? Você deveria agradecer a Deus porque ela é teco-teco, você é só teco. Ele disse: não, mas é sério, minha cabeça está virando, eu não consigo mais, eu só penso nelas. Eu só penso, e quando eu chego em casa eu tenho um desânimo ao olhar isso aí.
Enfim, pulando toda a história e o contexto generalizado dela, nós trabalhamos com esse casal há muito tempo. O casamento foi restaurado. Nós seguramos ali, mas aquela mulher viveu sob estresse todo o tempo que foi trabalhado, todo o tempo que nós atendemos, todo o tempo que nós ajudamos, todo o tempo que nós aconselhamos, ela viveu sob um estresse intenso. Lágrimas derramavam dela, ela não sabia o que fazer, não sabia como agradar o seu marido, e ela estava debaixo de sobrecarga espiritual. Sobrecarga emocional. Sobrecarga física. Seu corpo mostrava isso. Porque, sem saber, ela estava sob estresse. Ela não queria perder o seu marido para alguém imaginário, mas que era melhor do que ela. Ela não queria deixar seu casamento, mas também não sabia o que fazer para conquistar. Ela entrou em depressão profunda e todo o tempo ela conviveu com uma sobrecarga emocional terrível. O que é estresse? Estresse é uma reação orgânica do nosso organismo, que quando precisa lidar com uma situação de sobrecarga emocional, ela é ativada. Nós não conseguimos lidar com as pressões e sob pressão, o cérebro começa a liberar reações químicas que nos ajudam a nos adaptar àquilo, mesmo não gostando. Nos ajudam a aceitar aquilo, mesmo não querendo. O estresse, essa sobrecarga emocional, quando vem sobre a pessoa, ela reage de diversas maneiras, de diversas formas. Então provocam doenças físicas e emocionais. É daí que começamos, quando o nosso organismo não trabalha de maneira equilibrada, quando a nossa mente não trabalha em paz, quando nós trabalhamos debaixo de perturbação, debaixo de pressão constante, debaixo de sobrecarga exagerada, constante, onde o motor está no último RPM, está na última rotação, onde ele não consegue mais diminuir a velocidade, então nós começamos a apresentar problemas como hipertensão, nós começamos a trazer uma tensão muscular sobre o físico, nós trazemos problemas cardíacos, enxaquecas, pessoas começam a entrar pelo caminho da gastrite, da úlcera, e eles não sabem, todo mundo, alguém começa a ter problemas de pele, escamação da pele, problemas de visão, cabelo começa a cair, e ele não sabe o que está acontecendo, então ele vai para um caminho, para outro caminho, procurando entender que a patologia é essa, e de repente não é, é o estresse. E sem falar que no plano emocional, psicológico, a gente vai entrando pela ansiedade, pelo medo, pela depressão. Olha quantas pessoas deprimidas. Você tenta falar com elas, parece que elas não ouvem mais. E você não sabe como fazê-las ouvir. Elas começam a trazer uma síndrome, daqui a pouco é uma síndrome de pânico. Por mais que você mostre, olha, essa sombra é a sombra só de uma formiga. Ela tem medo. A síndrome do pânico e as outras síndromes começam a tomar a vida da pessoa. E quando alguém está sob estresse, quando ele está emocionalmente doente, ele começa a entrar num círculo agora vicioso. Ele começa a entrar no vício do desequilíbrio, onde ele acha que ele precisa ser acalmado, dopado, ainda que aquilo seja paliativo, mas é a fuga para não morrer, para não desistir, para não parar de vez. Então o estresse, alguém já disse, que será a doença do século.
Será a doença onde não te deixará ficar onde tem mais de 2 pessoas. O estresse, ele vem de uma esposa que não te dá sossego, de um marido que não para de te cobrar, de um trabalho que não para de te exigir, de um problema de relacionamento na família que não para de te sugar, alguma coisa constante, mas batendo toda hora, batendo toda hora, batendo toda hora, e você, ao invés de rebater, você recebe aquilo, absorve aquilo e não sabe lidar com aquilo. Então nós começamos a mudar, a alterar o nosso humor, o nosso desequilíbrio. Entra em ação um desequilíbrio exacerbado, que você não era assim. E daqui a pouco nós vamos ver que o estresse nos causou vulnerabilidade. Aquilo que você não tinha, você tem agora. Aquilo que você não manifestava, manifesta agora. E nós começamos a descobrir que essa vulnerabilidade, ela acentua num agravamento permanente de várias outras doenças, que pode levar o indivíduo, talvez, à loucura. Vai agravando tanto e a gente não vai dando ouvidos e diz, isso é frescura. Ele não tem nada. Ela quer só chamar a atenção. Até que nós vamos encontrá-la num caixão. Então nós vamos lembrar e falar, puxa vida, ela falava isso. E a gente não acreditava. E tudo começou com o desequilíbrio, onde o inimigo conseguiu desestabilizar a sua vida. Né? Aqueles que gostam do espiritualismo falam, mudou a aura. Nós estamos aqui debaixo de uma pressão terrível. Vou te falar alguns sinais de estresse, para você descobrir se já teve. Ansiedade. Ansiedade nada mais é uma resposta inadequada ao medo. E a ansiedade, ela se manifesta de várias maneiras. O medo em cada um se manifesta de várias formas. Tem vários caminhos. Um deles, alguém tem dores de estômago. A pessoa fica por dentro sentindo dores. Outro tem o coração acelerado. O outro, a pupila dilata. No outro, o medo, ele responde de outra maneira, um formigamento na pele. A pessoa fica formigando e começa a suar frio, transpiração e respiração ofegante. E você pergunta, o que está acontecendo? Calma, não tem nada, não, você só está no dentista, calma, não é o dentista, deve ser alguém com uma lança, não, é só o dentista com uma maquininha, não, é uma broca de 1 quilômetro, vai furar a minha cabeça, não, é só o seu dente. Você tenta avisar, mas não adianta, porque ela está debaixo de uma pressão gigante de estresse, naquela área. Outro entra lá, a criança abre a boca, mas ela não pode ouvir o motor. Está vivendo isso. Nós não sabemos lidar com quem passa, então nós julgamos e nós pioramos a coisa. Aí vem o outro sintoma, irritabilidade. Essa irritabilidade é uma forma de alteração de humor. A pessoa está irritada toda hora, você diz, o que está acontecendo? Já dei dinheiro para ela, tenho que comer. Por que está irritada? Merece uma surra, não merece? Estou falando da minha mulher, gente. Por que está irritada? Então, é um aumento de pressão arterial entrando em cena, você não está vendo, mas está ali, tocando bateria. Igual o Binho hoje, tocando bateria. A pressão vai tocar bateria, na música agitada ali, e daqui a pouco, ações impulsivas de agressividade afloram na pessoa que está com irritabilidade. Mas o que é essa irritação? Você tenta focar e tirar a irritação, quando na verdade a patologia é outra, o problema é outro. O que é? Ela está debaixo de estresse, ela está sobrecarregada em alguma área que alguém ainda não descobriu. Outro sintoma é uma sensação de cansaço, por mais que ela descanse, por mais que ela durma, vou levar você, vai ficar 2 dias no hotel só comendo, bebendo e dormindo, e quando fala assim, vamos embora, fala, estou cansada. Porque o cansaço não para, é estresse. Outra
é insônia. A pessoa tenta dormir, não consegue dormir. Vai para a cama, não consegue dormir. Vira para lá, vira para cá, dorme uma horinha e depois acorda e não consegue dormir mais. E fica acordado, contando carneirinho, contando estrela, contando areia, contando tudo e não dorme. E você vai pedir remédio para dormir. Vai no médico porque você está com insônia. Mas o resultado só é insônia. Na verdade, o que ela tem é outro problema. Está sendo tomado por quem não dorme e fica durante o dia como? Fala, irritado. Olha a irritabilidade entrando aí. Uma coisa vai puxando a outra. É uma ação do inimigo fazendo você e te enganando para outra. De repente, causando desequilíbrio. Raciocínio vai ficando lento. Uma pessoa que não dorme direito não produz. Ela não gera no seu trabalho. Ela não produz. E pior de tudo, além do baixo rendimento, ela cria complexos inferiores, interiores, dentro de si mesmo. Mas a palavra não para aí. Alguns se manifestam com dores no corpo, tonturas, pessoas que ficam cheios de tensão, e a tensão reduz a quantidade de oxigênio e nutrientes que nós precisávamos para conseguir manter os nossos músculos em ordem. E quando ele retira essa carga de oxigênio, ele diminui, provoca tensão, dores musculares. Geralmente é nessa região aqui do trapézio, ó. Entre pescoço e ombros, aqui fica pesado, dolorido. E a pessoa vai e toma relaxante muscular, quando na verdade ele está com um problema totalmente emocional. Mas não para por aí. Mediante tudo isso acontecendo em uma pessoa só, ela fica negativa. Ela vê o mundo na ótica da negatividade. Nada está certo, nada está bom. Ela tem olhos negativos. Ela não é mais positiva, ela duvida de tudo, ela não acredita em mais nada e nem ninguém. E se você ver alguém com falta de concentração, onde ela não consegue se concentrar, ela já sofreu tanto que ela está sob estresse. São falhas na memória. Isso é estresse. Qual é o conselho de Deus para nós hoje? Filipenses 4:7. O conselho de Deus é que Ele sabe o que eu e você passamos todos os dias. Ele sabe as cobranças que você recebe todos os dias. Ele sabe as dores que te envolvem no coração todos os dias. Ele conhece a amargura do seu coração, a tristeza da sua alma. Ele sabe onde está aprisionado o teu espírito. Ele sabe onde fisicamente você não consegue render. Ele sabe o que te paralisa. E Ele vem nos dar um conselho pelo seu espírito. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. E fala assim comigo, os vossos pensamentos. Gente, o que é paz? Paz é tudo o que nós precisamos para viver. A primeira coisa que o Senhor faz quando chega em um lugar é nos dar a paz. Em todo lugar que Jesus ia, Ele falava com os discípulos: paz seja convosco, porque a paz é o fruto da presença dEle. Ele é o príncipe da paz, e quando há paz, há equilíbrio, a perfeição. Por isso que o salmista diz: na sua presença há plenitude de alegrias. Por que a plenitude de alegrias? Porque só pode haver plenitude em um lugar que há paz. E só há paz no príncipe da paz. Por isso que ele disse: eu deixo, eu entrego a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Credes em Deus, creia em mim, eu tenho paz para você. É algo tão fabuloso que paz é a ausência da estabilidade emocional, física, espiritual.
é ausência de guerra. Sabe por que você entra em estresse? Porque você todo dia está em guerra. Alguém fala alguma coisa, você entrou em guerra na mente. Alguém fez alguma coisa, você entrou em guerra contra ele. E a ausência de paz causa desequilíbrio, perturbação, guerras. E paz significa estado de harmonia completa. É onde o seu eu está em estado de tranquilidade, confiança, calma. Quando você está em paz, você está no estado psíquico de uma pessoa resolvida. De uma pessoa que não tem dois pensamentos. Como 1 Reis 18, quando Elias chama o povo para desafiar o povo em nome de Deus, ele diz assim: até quando vocês estarão entre dois pensamentos, cocheando, duvidando? Se o Senhor é Deus, sigam o Senhor. Se Baal é Deus, sigam a Baal. Quem está em paz não entra nessa crise de existência, nem de instabilidade emocional. Alguém chegou para mim e disse assim: por que eu não consigo arrumar uma mulher? Eu disse: porque você ainda não focou o que quer uma mulher, você só pensa em mulher. Pensar em mulher não é ter uma mulher, você precisa se ver com uma mulher. Eu perguntei: que tipo de mulher você quer? Ele disse: qualquer uma. Pronto, é por isso que você não tem. Qualquer uma desde que seja mulher. Não, você não vai ter. Como as mulheres também. Pastor, porque eu não namoro. Namoro, não sei. Mas, que tipo de homem você quer? Qualquer um, que seja homem. Não. Qualquer um é fuga. Qualquer um é comprimido para dor de cabeça. Você tem que descobrir onde é que vem a sua dor de cabeça. Aí lá na frente você vai descobrir que é do homem. Entendeu? Não entendeu? Tudo bem, vamos seguir. Em 2 Pedro 5, 7, tem um conselho aqui. Lançando sobre ele toda a vossa... Lançando sobre ele toda a vossa... Porque ele tem cuidado de... Deixa eu falar alguém que tem tudo para ser estressado. Jesus. Fala, Jesus? Não, fala, Jesus? Sim. Quando ele veio, a família não confiou nele. O rei queria matar ele de bebê. Os discípulos, melhor amigo, diz que não conhece ele. O outro ganha uma grana em cima dele e vende ele. O outro duvida que é ele. E os outros, em quem ele depositava confiança para levar o evangelho, todos o abandonaram. Sem falar que Roma queria a cabeça dele. Sem falar que os irmãos de Jesus, vindo de Maria, não andavam com ele por vergonha. Só Maria, a Bíblia diz que guardava essas coisas no coração. Os irmãos não. Ele tinha tudo para ser estressado. Sem falar que a multidão, quando vinha sobre ele, não te dava paz. Não dava um tempo de descanso. Ele nem ia ao banheiro. Ele não comia direito. E todo mundo vinha até ele para ele curar. É toda hora gente pentelhando. Se ele entrasse numa casa para comer, o pessoal invadia a casa. Se ele entrasse numa casa para fazer uma reunião simples, alguém tirava o telhado e descia alguém. Ele não tinha tranquilidade, mas ele era equilibrado. Em nenhum momento ele deixou-se levar ou se seduzir pelo desequilíbrio do momento, emocional, físico ou espiritual. Ele sabia onde entregar a ansiedade do coração dele. A Bíblia diz que ele saía recluso para os montes e ali entregava tudo para o seu pai. E quando voltava para Lida, ele voltava equilibrado, filho de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, glória de Deus sobre ele, unção de Deus sobre ele. Quantos de vocês, na hora do estresse, falam palavrão? Quantos de vocês lançam maldições nos seus filhos? Quantos de vocês, no momento de pressão, de tensão,
falam palavras que só se usam no inferno, para identificar quem você deita junto, e para apontar quem você chamou de meu amor um dia. Nós estamos vivendo dias onde, se eu não descobrir como vencer essa sobrecarga emocional, eu vou confundir as coisas e vamos morrer culpando a Deus. Hoje eu falei no velório, sabe por que eu vim aqui? Porque eu vim tirar a culpa de Deus dessa pessoa. Eu vim tirar a culpa de Deus da boca de vocês. Não foi Deus que quis ele morto nesse tempo, com essa idade. Se você não tem uma vida disciplinada, se você come tudo quanto é porcaria, se você não é uma pessoa que pratica exercício, se você é uma pessoa extremamente desorganizada na vida, não espere que as promessas de Deus de longevidade alcancem a sua vida. Às vezes eu saio da minha casa que eu não tenho ninguém para atender e eu vou correr e vou orar. E as pessoas dizem lá em casa: por que correr? Vamos fazer tal coisa, Não, eu vou correr, porque senão eu não vou cuidar do maior patrimônio que Deus me deu, que é o meu corpo. E eu não poderei reclamar se eu morrer sem cumprir os meus dias. Quantos de vocês estão com as veias todas obstruídas? Quantos de vocês comendo gordura todos os dias, bebendo todos os dias, acabando com o fígado, se drogando todos os dias, e depois vem aqui pedir misericórdia a Deus? Deus fala: misericórdia eu tenho, mas a cura para tirar essa sujeira daí é com você, você que colocou. Tira o lixo, a casa é sua. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: não sei por que você veio para o culto hoje. Fala assim, ó: é só cacetada na sua vida. Jesus sabia como não perder a paz, como se manter saudável. Ei, você sabe como se manter saudável? O que é que você tem pensado? Ó, eu já sei, se eu pegar o Duchas Coronavírus, eu morro. É assim? Se eu tomar banho com o Ducha Corona, eu morro. É isso que você pensa? Jesus sabia se manter saudável, ele sabia como se manter equilibrado, ele sabia olhar, ouvir, falar no tempo certo. Uma pessoa que chegou para mim um dia estava pondo um aparelho na boca, um aparelho, dente mesmo, e eu falei: mas o que está acontecendo? O que aconteceu com você? Ah, teve uma briga lá em casa e eu falei no que não devia falar, eu levei um soco. Ficou sem dente. Sem o dente, o centroavante. Pode ir no lugar dele, Clayton. Acabou o centroavante. Foi lá, perdeu um dente numa briga, porque ele falou, fala assim comigo, fora de tempo. Fala assim comigo, se meteu onde não devia. Sabe por que as pessoas morrem? Não é porque Deus não guarda nem abençoa, é porque se mete onde não deve. A Bíblia diz: aquele que passando se entremete em questões alheias é como aquele louco que pega o cão pelas orelhas. Vai pegar um cachorro que você não conhece pela orelha para você ver. Cuide da sua vida. Quer ter vida longa? Tem coisas que não é da sua alçada, mas eu vou me meter porque não, e Deus colocou na minha vida, eu vou resolver. Ei, deixa Deus resolver. Não vai tentando bancar o idiota útil. O inimigo precisa de um idiota útil para levar para o inferno, para destruir sua vida. Tenha sabedoria. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: não se meta com a vida dos outros. Diga assim: você só tem uma. Fala: não vacila. Vai dar mole para alguém tirar a única que você tem? Gato ainda pode se meter na vida dos outros, que tem 7 vidas, mas você só tem uma. Você vai se meter com a vida dos outros e aí perdeu a única coisa que tinha e não tem mais. Eu vejo aqui
que o maior bem, o maior benefício, ouça isso, é um segredo para você. O maior bem que você pode fazer para alguém é ter um você saudável, para que você não seja peso para ninguém. E vou contar uma coisa aqui de uma pessoa sob estresse. Um dia eu peguei minha mãe, nós fomos visitar uma mulher que há muito tempo atrás começou comigo a igreja, andou conosco. Eu a amo muito. E nós fomos visitá-la em uma clínica, essa clínica para idosos. E essa mulher estava contando tudo que ela podia contar, porque ela não podia contar para ninguém, que agora ela ficava entre estranhos. Quando nós chegamos, ela desandou a falar, e no meio das falas ela chorava. E no meio do choro a gente via o lamento, a dor, a lamúria, a tristeza, o passado. Nós víamos que ela estava debaixo de estresse, mas agora eu vou contar alguma coisa a vocês que eu vi. As lágrimas dela eram silenciosas, porque ninguém ouvia. A dor da fome, que ela tinha fome para comer durante a noite, ela não podia mais gritar e pedir, porque ninguém ouvia. Na clínica tem hora para ser atendido, tem hora para isso, tem hora para aquilo. Ela não podia tomar banho qualquer hora, tinha hora para isso, tinha o horário para isso. Ela estava debaixo de regras, e ela chorava e ninguém ouvia. E ela gritava e ninguém ouvia. E ela falava e ninguém mais escutava. Quando eu saí de lá, eu e minha mãe, eu falei, ela está sob estresse, ela está nervosa, ela não fala coisa com coisa, ninguém está vendo. E eu olhei para a família, tentei falar com a família, e a família estava desestruturada, a família estava rachada. Eu disse, não tem o que fazer, tem que tirar aquela mulher de lá. Mas um pensamento veio na dor do meu coração, na volta daquela visita. Uma mulher que já conheceu a Deus, viveu para Deus, andou com Deus, esteve com Deus, criou os filhos, abdicou de ter outro homem por causa dos filhos, viveu só para os filhos. Nenhum filho conseguiu cuidar dela. Uma mãe, dizem que é para 10 filhos, mas 10 filhos não é para uma mãe. Todos os filhos estão sob estresse. Todos os filhos não conseguem cuidar da mãe. Todos os filhos querem ela num asilo, numa clínica. Todos eles passam ela para um cuidador de idosos. Sabe por quê, meu povo? Porque nós não temos competência ao amor, porque nós não temos hombridade nem coração para entender quem é que nos deu a vida. Sabe, quando eu tinha frio, quando eu nasci, sabe quem me acolhia? Era minha mãe. Se não tinha cobertor, se não tinha uma cama quente, agradável, sabe para onde eu corria? Eu ia lá para o colo dela. Ela me colocava junto dela e ela me aquecia. E agora eu via essa mulher com frio e não havia cobertor que tirasse o frio dela, e não havia um filho para trazer um calor só humano para ela. E ela morreu sob estresse. Eu disse, minha mãe? Alguém disse da família no enterro, pelo menos nós demos um final de vida digno a ela, pastor, porque nós pagamos a melhor clínica. Você acha mesmo, de verdade, que a sua mãe ou o seu pai precisa do seu dinheiro para ir para uma clínica? Tem certeza? Tem certeza? Aquele que chora hoje sozinho, no meio de estranhos, e vai morrer no meio de estranhos, longe do maior amor do coração deles. Você tem certeza que o dinheiro supre? Sabe, gente, eu não fui uma criança especial quando nasci, mas se eu tivesse sido, minha mãe nunca me colocaria num reformatório para menores. Minha mãe suportaria o peso, como a gente faz com a Beatriz.
Nunca deixei a Beatriz em lugar nenhum. Quem cuida dela somos nós. Quem ama ela somos nós. Quem entende ela somos nós. E quem vai com ela até o fim seremos nós. Tem uma mensagem do Evangelho para você. Jesus, mesmo o Evangelho, mesmo o Evangelho daquele tempo, sendo perseguido, torturado, massacrado, ele não deixava se levar pelo estresse, pela perturbação. Ele não perdia o equilíbrio. Sabe um dos lugares perfeitos para você testar se você aguenta o tranco ou não? É ir para o futebol. Vai lá para o futebol. Você vai ver quando o seu time começa a perder, se está num time ruim, só sai toda hora. Tem que esperar. E você sabe que do seu time tem aquele que entrega. Você tem uma vontade de explodir, mas você... Lembra do estresse, Rinaldo? Vamos lá, irmão, você é um craque. É ou não é? E é mesmo, ali nós não estamos para competir, nós estamos para quê? Brincar. Eu não tenho que ganhar nada, eu já ganho de estar com ele ali, a minha alegria é estar com ele, só. Sabedoria. Para que eu vou entrar numa briga que eu vou machucar alguém? Não, a palavra do Senhor diz, em 1 de Timóteo 5, 23, eu vou falar uma coisa sensata. Ali, Paulo chega para Timóteo e fala o seguinte: Timóteo, vou falar uma sensatez, uma coisa sensata para você. Não beba só água, bebe também um pouquinho de vinho, por causa do seu estômago, das tuas frequentes enfermidades. Ele tinha enfermidades no estômago. Hoje a gente tem que falar para o pessoal, a galera do bar: pessoal, não tome só vinho, tome um pouco de água. Pegou aí? Pegou aí? Pegou? Pegou? Pegou, Beto? Beto, não toma só vinho, toma um pouco de água, filho. É ou não é? Para crente a gente tinha que falar assim: ei, não toma só cerveja, água faz bem, filho, limpa. Porque estão adoecidos na alma. Tem um outro texto que eu falo para vocês, eu gosto dessas coisas da Bíblia, que é um texto de equilíbrio. Olha, 2 Timóteo 4,20. Diz aqui que Paulo deixou Trófimo, o discípulo dele, doente em Mileto. Olha aí, Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Me fala, gente. Olha o equilíbrio. Ele sabia, tem gente que teima de sufocar o cara até morrer. Não morrer, eu vou ficar junto. Mas você pode ajudar? Não, mas eu vou ficar aqui. Tenha sensatez, equilíbrio, pelo amor de Deus. Deixa quem sabe cuidar das coisas. Paulo falou assim: eu orei por ele, não foi curado. O problema não é espiritual, o problema é físico, correto? Então precisa de quê? De um? O problema é físico, preciso de um médico. Se eu não sou um médico, cuida dele, porque eu vou fazer a obra que eu tenho que fazer. Entende o que é equilíbrio? Entende o que é sabedoria? E não ficar ali pentelhando, falando, dando palpite, não faz isso, você vai arrancar a perna dele. Não pega desse jeito, porque a mãe dele não gosta. Mata essa mosca aí, pelo amor de Deus. Zumbindo ali. Mas eu tenho outro texto incrível, de alguém trabalhando com Paulo em depressão. Filipenses 2:26. Diz a palavra de Deus que Epafrodito, ele entra em depressão. É isso mesmo. A Bíblia diz que ele vai, a pedido da igreja dos filipenses, ele vai trabalhar com Paulo. E ele está servindo a Paulo. E aí ele ouve, olha só, ele ouve falar que a igreja de Filipos ouviu que ele estava doente e não estava servindo Paulo direito. Então ele entra em angústia.
Aqui, a palavra, o verbo usado para angústia, no original é ademonel. Ademonel significa estar deprimido. A nossa tradução traduziu como angustiado. O original diz: eu, porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito deprimido, de que tivesseis ouvido que ele ficou doente, depressão, e não pôde me ajudar. Ele ficou deprimido porque ouviu falar de alguém que falava dele. Olha o discípulo aí. Quantas pessoas rompem a amizade porque ouviu falar que alguém falou dele. E ele ficou deprimido. Aí Paulo diz assim, olha, como Epafrodito estava perturbado, angustiado, ele mesmo se achava envergonhado, desapontado consigo mesmo. Olha o que diz o verso 27. Ele fala assim, ó, e de fato ele esteve doente e quase a depressão leva à morte se você não tratar. Estresse leva à morte se você não tratar. Ele esteve doente e quase a... Mas Deus se apietou dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Imagine o cara vem a mais de 1.200 quilômetros, viaja, levou um mês a viagem dele para chegar até Paulo, e nessa viagem toda, um mês viajando, o cara fica, ele vê as circunstâncias onde Paulo vive, o sofrimento para o evangelho acontecer, o cara entra em depressão. E aí ele ouve falar que a igreja ouviu, já sabe que ele está doente, que ele não é de tanta utilidade. Quando ele ouve isso, gente do céu, o cara entra em parafuso, ele fala, aí Paulo no verso 25 ele dá a receita. Eu vou fazer o seguinte, eu não sou psicólogo, nem psiquiatra, e ele não está me ouvindo, ele está vendo as circunstâncias, e eu ando pela fé, eu não ando pelo que eu vejo. Então, como ele não consegue me acompanhar, eu julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, de volta, como companheiro nos combates. E agora ele diz assim, ó, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Ele trouxe tudo, eu estou bem. Você entende como o cara sabe lidar com a situação? Ele não fica ali empurrando remédio comprimido, empanturrando ele de coisas, mesmo o evangelho avançando, mesmo tendo a necessidade da presença dele, mesmo as igrejas crescendo, gente, mesmo o poder se manifestando, mas ele não foi curado, porque o pensamento dele ele não mudava. E quando você está na igreja e não muda o pensamento, não adianta estar na igreja, vai continuar doente. E Epafrodito continuava doente, e a Bíblia diz que mesmo as perseguições aumentando, Paulo precisando, ele diz, eu julguei melhor mandar ele de volta para descansar. Tem gente que está tão focada em só obra, louvor, palavra, oração, intercessão e recepção, departamento infantil, igreja infantil, acampamento, e vai. Ele não vive. Tem um tempo que tem que ter serenidade, inteligência, equilíbrio e descansar. Fala para mim, quantos de vocês conseguem desligar o celular um dia para descansar? Olha como é que você está. Sua vida está atrelada a uma caixinha, um negocinho na sua mão, é aquilo que te dirige. Eu estou falando algo de Deus, porque muita gente está em estresse e não sabe julgar isso. Em Filipenses 2:28, ele fala, a volta dele, quando ele voltar aí, vai acabar os falatórios. Por isso que eu enviei ele mais depressa possível, para que vocês, olhando para ele outra vez, vocês se alegrem. E eu também tenha menos tristeza, porque eu vendo ele desse jeito, e vocês doentes porque ele está assim, vocês só me entristecem. Ele fala, eu estou mandando ele, eu estou salvando ele, recuperando vocês, porque eu sei lidar com o muito e com o pouco, com a tristeza e com a alegria, eu sei lidar. Não é todo mundo que sabe lidar com isso. A maioria entra em estresse.
uma jovem se casou com uma pessoa, eu vou falar a real para vocês. Tinha muita gente apaixonada por essa menina na igreja. Só que ela era uma menina do cabelo duro. E ela disse assim, eu quero mudar, não vai ter cabelo duro na minha casa. E ela escolheu um de olhos azuis. E todos que gostavam dela, que não eram de olhos azuis, eram muito melhores do que ela escolheu. Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Essa menina saiu da igreja, foi para outra igreja, está vivendo com essa pessoa, mas hoje nós encontramos ela acabada, destruída. Se você sabe o que é só o pó, quando se trata de uma mulher, ela está só o resto do pó. Ela está mais velha do que quem vocês acharem que é velho. Está cheia de dívidas, morando de favor, uma dificuldade tremenda, e sua filha, a última vez, quando comparada com ela, disse assim, Deus me livre parecer com minha mãe. Essa menina vive hoje sob estresse, e ninguém sabe, e acha que a tristeza dela é alguma coisa superficial, é estresse, ela vive emocionalmente doente, adoecida, escolhas erradas, causa uma vida de desequilíbrio e todos ficam adoecidos, todos à sua volta. Todo mundo vai achar que você está louco, está louca. Não tem sentido viver com você, porque você não está sabendo diagnosticar a sua própria vida. É isso mesmo. O que eu quero trazer para você hoje é que quem escolhe só com os olhos vai chorar depois com o coração. Olha, eu estou escolhendo ele, eu lembro que ela falou para mim, parece um deus grego. Minha amiga disse que o que eu escolhi parece um deus grego. Agora, ela parece uma mitologia grega. O deus grego tornou ela uma mitologia grega. Entendeu? Porque ela escolheu com os... É isso que mulher não pode escolher. Porque senão ela vai entrar em profunda depressão existencial. A Bíblia diz em Romanos 8:28, gente, eu já vou terminar, por favor. Romanos 8:28 diz assim, sabemos que todas as coisas para o bem daqueles que... Então, presta atenção agora nesse versículo, porque muita gente não entende. Todas as coisas cooperam para duas situações. Primeiro, tudo cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a... Ponto. Primeiro, somente daqueles que amam a Deus. E segundo, daqueles que estão dispostos a fazer o que Deus manda fazer. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando você está fora do propósito de Deus, não há todas as coisas cooperando para o bem. O diabo te enganou, te pegou, te fisgou, te derrubou. Então nós nos conformamos dizendo assim, não, mas a Bíblia diz todas as coisas cooperam para o bem. Sim, completa o versículo. Primeiro, daqueles que amam a Deus. E segundo, daqueles que não saem do propósito que Deus estabeleceu para ele. Se você está fora do propósito, vai ser alcançado por essa onda. Vida destruída. Alguém chegou para mim esses dias e falou assim, minha vida está destruída, desorganizada. Eu não sei para onde correr, nem como fazer para consertar. Eu disse, eu sei. Então me diz, e contou a sua versão da vida. Eu disse, olha, você me deu vários caminhos, vários problemas, e eu vi que sua vida está errada em todos eles. Porém, não é nenhum desses que eu vou te dar. Eu vou te dar o seguinte, amanhã você acorda, põe o pé no chão e diz, um passo de cada vez, só. E ele não entendeu. Eu disse, um passo de cada vez, você resolve uma
após outra, uma, depois outra, depois outra, depois outra. Sua vida está assim desorganizada porque você misturou tudo e não sabe por onde começar. Gente, sabe por onde você começa? Pelo hoje. O amanhã não é seu. Amanhã não te pertence. Você começa pelo hoje. Hoje é o presente que Ele te deu. Amanhã você nem sabe se vai estar vivo. Se você estiver vivo, então o amanhã vai se tornar hoje. Então, de novo, você vai caminhar um passo de cada vez. Então, pare de sentir pena de si mesmo, porque você teve um mau começo, porque a sua vida não foi boa. Reúna os seus pensamentos e leve-os a Deus, e peça que o Espírito Santo de Deus dê um jeito nessa bagunça, pelo amor de Deus. As nossas escolhas, decidir o que pensamos, vai decidir onde você vai chegar. Não acredita nisso? Eu vou te dar um modelo aqui, Deuteronômio 30, 19, o Espírito Santo, através de Moisés, disse que vai recolher os fragmentos de nossas vidas, para que nada seja desperdiçado, mas tudo seja transformado, mediante, fala comigo, as minhas escolhas. Sério? Sério mesmo? Então olha o que está dito. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra, que te pus diante de ti, fala assim comigo, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora olha que coisa impressionante o que ele fala. Eu te dou um direito absoluto que nem o céu e nem o inferno interfere. Eu te dou o direito Se você escolher um cabra safado, você vai viver com um cabra safado. Se você escolher uma princesa, você vai viver com uma. Se você escolher uma mulher que é, como fala aquela a rixosa, iracunda, e que fica igual uma goteira na cabeça todo dia, tim, 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 dia e noite, você vai viver com essa mulher rixosa. A Bíblia diz que Ele nos deu o poder da escolha. Você escolhe ser positivo ou... Viu como Deus não interfere? E as pessoas culpam a Deus. Deus quis levar. Deus não quis levar nada, meu amigo. Ele morreu porque ele estava sem Deus, em campo aberto, foi alvejado pelo inimigo. O inimigo acertou o tiro. Porque a Bíblia diz aquele, Salmo 91, aquele que corre para o esconderijo do Altíssimo, aquele que entra no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele descansará. Mas a Bíblia diz aquele que habita é aquele que permanece, não é aquele que entra e sai. Eu entrei na igreja e saí. Não, é aquele que habita, é aquele que permanece, é aquele que fica no esconderijo dele. A sombra do Senhor descansará, ou seja, Deus será a sua habitação, Ele é a sua segurança, Ele é o seu escudo, Ele é o seu protetor, Ele se responsabiliza por você, porque você habita nele. Amém, gente? Não adianta eu ficar por aí tomando paliativos, eu tenho que ir no cerne do meu problema. Pensar positivo ou negativo não está em Deus, está em você. Se você vai pensar que vai ser vitorioso ou derrotado naquela prova, naquele concurso, naquela empresa, está em você. Se você acha que pode ou que não pode, está em você. Se você acha que consegue ou não, está em você. Se você acha que vai ser curado ou não, está em você. Se você acha que vai vencer ou não, está em você. Se você acha que vai casar ou não, ou vai se separar, ou vai restaurar, está em você, não está em Deus. Se você quer voltar a trabalhar, ou não vai voltar a trabalhar, não está em Deus, está em você. Ele te deu o direito da escolha, porque Ele é Deus. Se Ele fosse eu programaria todo mundo para ninguém se perder. Mas Ele, pelo muito que ama, Ele deixa livre. Ele deixa livre, você escolhe. O que você escolher pensar afetará o seu futuro. Acredite, o que você escolhe pensar afeta o seu amanhã. Olha, Paulo diz em Filipenses 3,13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam,
Fala assim comigo: eu prossigo para o alvo. Eu me esqueço das coisas que atrás ficam. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da minha vocação celestial. Se você não deixar o passado no passado, o passado vai virar futuro que vai viver com você no seu presente. Tem gente que escolhe o que pensar e quer pensar passado, traz sempre o passado de volta. Quando você traz o passado de volta, você não consegue prosseguir para o alvo, você é travado nessa parte. Você escolhe o que vai pensar. Eu encontrei uma mulher num dia de ceia, onde ela não queria tomar ceia, porque ela não perdoou o marido. E eu cheguei nela e falei: irmã, perdoe o seu marido. E ela disse: ele fez isso, ele me traiu e tal. Aí eu entendi o porquê ela não conseguia perdoar, mas depois não entendi de novo, porque ela deu uma observação no final da sua fala. Ela disse: observação, povo de Deus, o marido já estava morto há 20 anos. Ela vivia o passado no seu presente. Pessoas odeiam outras pessoas pelo que fizeram ontem, lá atrás. Então eles perdem o direito ao prêmio da vocação, daquilo que Deus preparou melhor. Porque o inimigo, ele trava a mente da pessoa, mantém ela sob estresse, mantém a pessoa sem saber o que fazer. E hoje eu estou convocando você a ser liberto, a trocar o estresse pela paz. Que paz? A paz que é inexplicável. Gente, povo de Deus, eu tenho muito que falar ainda com vocês, e como eu não tenho tempo, eu vou terminar esse assunto na quinta-feira, se Deus assim permitir, mas eu vou falar com vocês um versículo onde eu descobri que Deus quer trocar o estresse pela paz. Isaías 61, eu queria que você acompanhasse comigo aqui, a partir do verso 3, onde está dito o seguinte: eu quero que você receba o Espírito Santo nessa noite e aceite a proposta de Deus de trocar coisas ruins por coisas boas. Fale assim comigo, se você conseguir: Senhor, eu quero trocar as coisas ruins que estão dentro de mim pelas tuas coisas. Isaías 61, verso 3, ele diz assim: que ele nos oferece uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de luto. Olha ele falando para você: mude seu pensamento, veja a coroa ao invés de morte, veja óleo de alegria ao invés de luto, tenha vestes de louvor ao invés de um espírito depressivo, seja justificado por mim como carvalhos de justiça ao invés de pensar no seu pecado. E ele diz ainda na sequência: eu te dou dupla honra ao invés de vergonha, e paz ao invés de estresse. As pessoas que sofrem estresse, não ignore, é muito sério. Eles estão numa prisão emocional invisível, poderosa, e que na maioria dos casos ninguém ouve, ninguém mais consegue ouvi-lo. Ele grita, mas sua voz não é ouvida, é abafada, porque nós temos a tendência em julgar. Cuidado com a ânsia de tentar fazer todo mundo feliz, e você deixar de viver a vida que você deveria viver. Cuidado com esse erro que todo mundo comete, de fazer o que o outro manda você fazer, de viver a vida do outro, de nunca viver a vida que Deus prometeu para você, para mim. O que eu não quero é que quando você acorde aos 70, aos 80, aos 90, você olhe para trás, arrependido por aquilo que não viveu. Então você vai olhar no espelho, e o espelho vai falar com você: sim, você envelheceu, meu amigo. E mais do que isso, envelheceu
e não viveu. Deus está falando para mim e para você: troque o estresse pela paz. Que paz? A paz que excede todo entendimento, que guarda o coração e a mente em Cristo. Eu vou pensar o que Deus pensa. Ah, pastor, mas a minha realidade é dura. Pode ser dura, mas pela fé você vai falar o que Deus fala. Você vai pensar o que Deus pensa. Abraão, gente, tinha 100 anos de idade. Todo mundo olhava para o corpo dele e disse: Abraão, você já era sexualmente, desculpa, não tem mais nem azulzinho para você, filho. Acabou. Sabe o que Abraão dizia com 100 anos de idade? Ele dizia: aquele que prometeu é. Eu não confio no meu corpo, mas eu confio naquele que é o dono da palavra. Aquele que tem a palavra disse que eu seria pai. E se ele disse, eu não sei como ele vai fazer, mas ele vai fazer. E eu vou te contar uma história agora que o texto de Gênesis narra. Abraão não só teve um filho aos 100 anos de idade, como ele continuou gerando, funcionando até 175 anos, porque fiel é aquele que prometeu. Aquele que faz a promessa na sua vida é fiel, meu amado. Confie nele, creia nele. Ele restaura todas as coisas. Ele restaura os mortos. Ele restaura os sonhos. Ele restaura os projetos. E qual é a minha parte? Fala assim comigo: fazer a escolha certa. Esse poder está em mim. Por isso que duas pessoas que saem do mesmo culto, uma acredita e o milagre acontece, e a outra não acredita e continua na mesma. Eu amo uma visita que nós fizemos no hospital. Éramos todos inexperientes na Bíblia. Só tínhamos o desejo de curar alguém em nome de Jesus e nem sabíamos como fazer. Mas eu me lembro que fui para uma pessoa que estava em processo terminal e eu impus as mãos. A gente nem sabia que não podia tocar no doente, mas eu impus as mãos ali no corpo dele, nessa região, e eu orei, expulsei. E aquela mulher olhando para mim começou a chorar. Eu era um bebê na fé. Ela dizia assim: que lindo a sua fé, meu Deus, que lindo o seu fervor, como você acredita em Deus. Ela disse: olha, eu não acredito em Deus, mas por causa de você eu vou acreditar. Então na semana seguinte ela estava fora do hospital. Lembro-me que eu fui embora para casa dizendo: Deus, como alguém não pode acreditar no Senhor? Era inconcebível. Hoje eu entendo dentro da igreja como as pessoas podem não crer. Você pode ouvir e sair daqui e continuar pensando as mesmas coisas velhas, os mesmos lixos. Uma mulher queria a separação do seu marido, porque seu marido não conseguia contratar uma empregada para ela. Então ela disse: eu quero me separar porque eu não tenho empregada e a minha casa é muito grande. Eu disse àquela mulher: você tem ideia quantas mulheres não têm casa própria? Você tem ideia de quantas mulheres no mundo gostariam de ter um marido que te deu uma casa própria? Você não consegue ver o marido que trabalhou a vida toda para te dar uma casa própria, mas você quer se separar daquele que não te paga uma empregada. Olha o pensamento. Entende porque Deus não tolera? A palavra de Deus diz que a sabedoria grita nas esquinas e nós não ouvimos a sua voz. Hoje eu convoco você para ouvir a voz de Deus. Muda o seu pensamento. Quando você sair daqui,
O que não era possível passa a ser possível. Você vai receber uma injeção do céu. Ânimo vai brotar. Vida vai fluir. A unção vai descer. O poder de Deus vai se manifestar. Você nem sabe de onde vem. Você vai ser melhor do que ontem. E amanhã você vai ser melhor do que hoje. E depois você vai ser melhor do que amanhã. E você vai melhorar dia a dia, porque você vai prosseguir para o alvo, para o prêmio da sua vocação, para aquilo que Deus te chamou. Porque Ele quer você por cabeça e não cauda. Ele quer você por cima e não por baixo. Ele quer você vencendo e não derrotado. Ele quer você curado e não doente. Ele quer você filho dele. Honra isso. Fique de pé e vamos adorar. Vamos adorar o Senhor. Receba a paz de Deus que excede todo entendimento. Você nem sabe de onde ela vem. Você nem sabe como ela vem. Você nem sabe como ela te encontra. Mas se você vier para Ele e confiar nele, o mais difícil Ele vai fazer. O mais Ele fará. Busca Ele em primeiro lugar. E Ele prometeu cuidar de você até o fim. Cuida das coisas dEle, que Ele vai cuidar das suas. Qual é a proposta de Deus para nós hoje? É trocar o estresse pela paz. É trocar a preocupação pela palavra de Deus. É trocar a dúvida pela fé. Nele todas as coisas são possíveis. Nele não há impossível. Aleluia. Levante suas mãos e adore-o. E adore-o. É tempo de descansar. Ele tem cuidado de vós. Vai para os braços dele. Vai para os braços do Pai. Como uma criança, entrega o teu problema a Ele hoje. Vai para os braços. Vai para os braços. Se joga, se joga, se joga. Se joga nos braços do Pai. Aleluia. Sinta a graça de Deus te envolvendo. Sinta o amor de Deus te envolvendo. Você acha mesmo que Ele te traria para esse culto, para sair daqui derrotado? Você acha mesmo que o teu Pai faria você ouvir tudo isso, para depois te abandonar nos pensamentos do inimigo? O teu Pai é o Deus Todo-Poderoso, cujos céus e a terra fogem da sua presença. Não há impossíveis para o seu Pai. Ele só precisa que você descanse nessa graça.
Recebe nessa noite em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E aquilo que era impossível passa a ser possível. E aquele que não dava agora dá. E aquele que não tinha mais jeito agora tem. E aquilo que todo mundo dizia acabou, Ele ressuscita. Troque aquilo que te tira a paz. Troque aquilo que te perturba pela paz de Deus. Troque o estresse pela paz. Guarda, é Ele quem te guarda, creia nisso, mergulha nele, mergulha nele, se apoia nele, mergulha nele, recebe do seu amor, recebe da sua vida, recebe da sua cura, recebe do seu consolo.